aí pessoal, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels. Dessa vez é o episódio 15 da quarta temporada, Family Reunion and Farewell. Reunião de família e despedida. Mas vamos lá, né, sem mais delongas. O episódio se inicia com o Ezra no cockpit não, numa canhoneira da Ghost, né, observando a foto dos pais que ele ganhou de presente da Sabine no aniversário dele lá na primeira temporada. E ele tá dizendo, olha, eu sei o que fazer, mas eu tô com medo, não por mim, mas por meus amigos. Eles fizeram tudo por mim. Eu queria que vocês conhecessem minha nova família. De alguma forma, vocês estarão comigo. Hoje nós vamos terminar o que vocês começaram. Eu quero que saibam que tudo o que eu fiz começou com vocês. Enquanto isso, a Hera tava ouvindo tudo, né, sem o Ezra saber. Ela diz que... Aí ela fala, Ezra, eles estão trazendo ela. E aí nós vemos, né, o Carlos, o Ryder trazendo a Price. E ela chama o Carlos de traidor. Só que ele diz que o dia que ele traiu o Império foi o dia que ele parou de se trair ela. Mas você tinha todas essas coisas, jogou tudo fora pra quê? Ser um dos fracassados, sem chance? E aí o Ezra fala que ele acha que tem chances, que eles têm chances sim, especialmente com a ajuda dela. Ela fala que nunca, vai sim, vai ser seu último ato como governadora de Lothal. Finalmente fará o certo, ajudando a libertar o seu mundo. Ela, não mesmo, ele tá, a escolha é sua. E aí o Lobo Lote Branco aparece, né, tentando morder a Price, e o Ezra diz... Ou você vai transmitir o código de vitória, então vai voar até a capital com nós como seus prisioneiros. Se as chances estão contra a gente, se as chances contra a gente são tão ruins quanto você diz, o que você tem a perder com isso? E ela, tá, mas afaste seu cachorro, por favor. Eles sobem nas canhoneiras, né, e começam a voar em direção à capital. O Gregory expressa as dúvidas dele sobre isso pro Rex e pra Cat, o Onion, mas... O Rex diz que a experiência que ele teve com o Jedi foi que quanto pior for o plano, melhor vai ser o resultado. A Sabine nota que o Ezra tá meio calado, pergunta se ele tá legal, ele diz que a Sabine sabe que... Ou melhor, o Ezra fala que ele sabe que pode sempre contar com a Sabine, né? Ela, tá, o que é que você tá tramando? Mas antes que o Ezra responda, eles estão se aproximando da capital, né? A Hera avisa, e ela manda todo mundo se preparar. E a Price diz, o centro de comando? Vocês vão tentar lançar o domo? Seu plano é pior do que eu pensei. Ele, não, pior não, ousado, né? Foi o que você quis dizer. E o Carlos pede pra ela dar os códigos de pouso, né? E ele vai saber se são reais ou não. E ela, quando pousarem, vocês serão meus prisioneiros. O pouso é autorizado, né? E quando eles chegam na plataforma, o Zeb começa a correr, né? Chamando a atenção dos Stormtroopers. E aí ele, a Sabine e a Ketsu conseguem passar por algumas portas de explosão, né, que estavam sendo seladas. Enquanto isso, os rebeldes ficam no pátio brigando, né, contra os Stormtroopers. A Sabine manda a Ketsu abrir a porta e interferir nas transmissões, né. Ela faz isso, todo mundo entra, né. O Zeb fica em posição junto com o Rondo e com o Melt. E ele lança o Melt lá na janela do centro de comando, distraindo eles enquanto os rebeldes tomam o centro, né. A Price diz que é só uma questão de tempo até descobrirem eles, mas a Sabine diz que derrotá-los não é o plano deles, mas querem que estejam no domo. E o Carlos explica que vão usar o protocolo 13, né? E assim que eles lançarem o domo, é adeus pro Império. A Hera usa o comunicador, né, e diz, Spectre 2 pra base, tomamos o domo, espere o sinal pra retirada. E aí, né, o Wolf diz, beleza, ele tá lá com o Vizago e com o Mart, né? E o Mart fala que o Ezra deu pra ele uma missão especial. O Vizago pergunta o que é, mas o Ruck aparece, começa a atacá-los, né? Ele consegue desmaiar os três e quando ele vai matar o Marte, o Lobo Lote aparece, né? Começa a atacar o Ruck, mas o Ruck consegue roubar uma canhoneira e ele avisa o Tron, né? Sobre o que está acontecendo. Ele diz que esperava o fracasso da Price, mas não tão completamente, né? Ele manda o Ruck entrar no domo e desativar o gerador de escudo antes que fechem o local, né? Então espere, pois ele está a caminho. O Carlos vai tentar fazer que o protocolo 3 entre em vigor, mas um oficial, né, diz que isso é irregular, pede para repetir a autorização do setor. E o Ryder imita o coronel Yularen do BSI, né? Fala que é o motivo do exercício, o oficial questiona se é só um treino. Ele, você sempre questiona as ordens de um superior? E aí, né, o oficial trooper aciona, né, o protocolo 13. Todas as tropas do Império vão para dentro do domo e aí o Ezra passa as ordens, né? Hera inicia o ciclo de lançamento, Sabine ajusta a autodestruição e o Rondo pergunta como eles vão sair dali, né? Ele responde que a Ghost vem buscá-los.
A Hera diz que os propulsores não são ligados há anos, vai levar um tempo para iniciar, só que aí a Chimera, né, o cruzador do Tron, chega e ela desliga o ciclo, pois ele está em cima deles. E se lançarem, o domo vai colidir com a nave e vai destruir toda a cidade. Aí o Zeb diz, Carabaste, nós fomos encurralados. O Ezra pede para o Chopper conectá-lo com o Tron, né? E ele diz que ele falhou, que é para ele deixar Lothal e vão deixar com que as forças dele saiam antes que o domo exploda, né? O Tron diz, tá, já acabou. Se você quer mesmo salvar Lothal, comandante Bridger, o único termo que eu vou aceitar será sua imediata e incondicional rendição. O Ezra pergunta por que ele faria isso quando ele tem o exército todo do Tron preso. Ele, não. Você só moveu meu contingente para um local seguro. Assim eu posso bombardear os civis em casa, sem nenhuma baixa imperial. Eles mandam o Rex acionar os escudos planetários, mas os geradores estão offline. Alguém acionou o comando manual dos terminais de força, no caso, o Ruck, né? O Tron diz que agora está sob o controle dele, e para que entendam que as ações dele são verdadeiras, ele vai demonstrar o poder. Ele manda abrirem o fogo contra a cidade, né? Depois de alguns tiros, o Ezra diz, tá bom, eu me rendo. O Tron diz que vai ficar esperando ele, que não é pra ele fazer nada errado, é pra ele vir sozinho. Se ele tentar bancar o herói, ele vai destruir a cidade e os amigos do Ezra. O Ezra entrega o sabre dele pro Chopper, né? A Hera tenta impedir ele, dizendo, eu sei que você acha que tem que fazer isso, mas ele, olha, isso é o que eu devia fazer, Hera. Ela diz que sempre há outro jeito e não vai deixar que ele vá. Aí ele, tá, qual é o outro jeito? Ela, vejamos o que temos que trabalhar. E o Zeb dá uma sugestão, mas o Kalos diz que os turbulasers não são paros para a Chimera. O Ezra olha para o Chopper, que abre um duto de ventilação para ele, né? Ele respira fundo e diz, uma última vez. E tipo, a Sabine estava observando ele, ela já imaginando o que ele vai fazer, né? O Ezra olha para ela e a Sabine, ela distrai a Hera para o Ezra sair, né? E aí a Hera diz, beleza, nós temos um plano para ativar o escudo. Agora o truque é conseguir, antes que o Tron perca a paciência, nós temos que atrasá-lo. Só que aí, então ela nota, né, uma canhoneira levantando voo, ela implora pro Ezra não fazer isso, mas a Sabine diz que eles têm que acreditar nele. O melhor jeito de ajudar o Ezra é ativando o escudo, para quando ele agir, eles estarem prontos, né? A sala do gerador deve estar bem guardada, eles precisam de 2 times atacando dos lados opostos para tomar os terminais de energia, se a Hera concordar. Ela diz que é um bom plano e que é a melhor chance que eles têm, né? Só que do outro lado da porta começam a chegar Stormtroopers. Enquanto isso, o Ezra fica a bordo da Chimera, é preso e é levado para o escritório do Tron, né? Onde o Tron fala que foi uma sábia decisão, ele diz que não teve muita escolha. E o Tron fala que o Ezra podia ter deixado o povo dele morrer, mas ele escolheu ser um Jedi. Previsível, ele segue a longa história escrita por eles, onde escolhe o que acha ser moralmente certo ao invés do mais estratégico. E o Ezra diz que ainda assim eles sobreviveram, né? O Tron fala que os Jedi já foram milhares, mas os que restaram estão espalhados, ou com medo, bem surrados, escondidos, ou são crianças mal treinadas, que nem ele. Mas ele admite que os mistérios da força são um enigma para ele. Mas com todas essas habilidades e poder, os Jedi não tiveram visão de como usar. O Ezra retruca, dizendo que a força não é uma arma e que ele nunca entenderá isso. O Tron rebate, dizendo que ele não precisa, pois não era a intenção dele destruir Lothal, mas agora é inevitável. Ele mostra a coleção de artefatos dele, né, inclusive alguns da Sabine, e diz que ela é bem talentosa. E aí o Ezra perde a paciência, né, e diz pro Tron, você acha que pode pegar o que quiser, coisas que você não fez ou mereceu, coisas que nem ao menos entende? Você não merece ter essa arte ou Lothal. E aí o Tron diz que o que importa é quem tem o poder, né? Mas isso é algo que os Jedi não ensinarão a ele. Mas ele vai levar o Ezra para que ensine, né? E aí eles chegam numa outra sala lá na Chimera, onde tem um holograma do Imperador Palpatine. Enquanto isso, o Marty e os outros acordam, né? Vêm os lobos e dizem que se não fosse por eles, eles já eram. Só que eles veem que uma nave sumiu, né? E aí ele, que nem o Ezra disse, vamos. E eles entram na Ghost, né? E o Marty fala que o Ezra pensou que o Tron podia voltar para a capital antes que o plano terminasse, né? E se fosse o caso, ele deu uma missão especial para eles. Subir até a órbita e enviar um sinal na frequência 0. Quando eles estão na Ghost, né, voando, o Wolf diz que ninguém usa mais isso e quem eles deveriam contatar. O Marty fala que não sabe se é o quem, tá mais pra o que. E se ele contasse, né, o Wolf não acreditaria. Enquanto isso, o Melt serve de distração, né, pelos dutos, para os Troopers, enquanto o Zeb nocauteia alguns.
E aí a Sabine faz as delegações, né? O Rex, o Rondo e a Ketsu vão tomar a Torre Norte, enquanto o Zeb, o Carlos e o Gregor vão tomar a Sul. Ela fala com eles dali. Ela pergunta pra Harry o que foi, e a Harry responde, eu só espero que... Aí a Sabine diz, ele sabe o que tá fazendo. O Palpatine manda o Tron deixá-los a sós, né? E lamenta por não estar ali pessoalmente, pois governar a galáxia toma muito tempo. E aí o Ezra diz que sabe o que o Palpatine é. Ele, a oportunidade está aqui na sua frente. E aí ele mostra, o Ezra reconhece, né, que é uma parte do templo que estava faltando lá, né? Quando eles foram lá no templo, no episódio 12. E aí, o Palpatine disse que fez isso pra ele, que ele devia agradecer. O Ezra, agradecer? Você destruiu o templo, prendeu meu povo, matou meus pais. Ele, não, você escolheu destruir o templo. As ações de seus amigos rebeldes exigem mão firme para garantir a ordem em Lothal. Já quanto aos pais, olha, deixe-me oferecer o que poderia ser e o que ainda pode ser. E aí, né, eles meio que veem no final desse túnel, dessa parte do templo, uma porta e o Ezra escuta a voz dos pais, né, do Ephraim e da Mira Bridger. E aí o Palpatine fala que estão esperando por ele. Vá, abre a porta, é o que você quer, né? A vida que merece. O Ezra disse que não pode ser. O Palpatine disse que pode sim, mas ele deve escolher que seja. Enquanto isso, a equipe A, né, entra lá no gerador de escudos, só que tá tendo um tiroteio. A Sabine pergunta sobre a equipe B. E eles informam que estão indo pro setor GL-44, mas tem muitos Stormtroopers, tipo, todos os Stormtroopers estão lá. E aí, né, ela pede pro Ryder fechar a porta 5858 e o caminho deles tá livre, né, pro gerador de escudo. Só que aí, ela fala pro Rex que precisa das torres online agora, né? Ele pede para elas estenderem a ponte para chegar no painel, só que quando o Chopper vai fazer isso, ele acaba com o circuito frito. Ele acaba frito, né, pois o circuito estava sendo protegido. E aí o Rex pergunta, e agora? A Sabine manda ele achar outro painel, pois ele pode conseguir fazer manualmente por lá. Enquanto isso, o Palpatine fala, né, pro Ezra que o portal não vai ficar aberto para sempre e que é para ele ir antes que seja tarde, né? O Ezra diz que isso é mentira, pois eles morreram, ele sentiu. E o Palpatine fala, olha, você sabe que pode mudar o destino. Há caminhos infinitos, possibilidades infinitas, mas só se você abrir a porta. Enquanto isso, a ponte lá consegue ser ativada, né? O Melt vai correndo, atirando os Stormtroopers, mas ele é atingido. E aí o Rondo vai lá dizendo, não, Melt, não era pra você ser um herói. Você era um pirata e tal. O Gregor fala que tem muitos deles, né? Eles têm que fazer algo drástico. E aí o Zeb se joga dali na plataforma, derrubando o Ruck com ele. E ele diz, uou, ele é louco. E o Carlos diz, essa ideia foi sua. E aí eles vão, né? Conseguem meio que tomar o posto, mas o Gregor é atingido no peito, né? E derruba um oficial lá, técnico. E manda o Carlos ativar o escudo, né? O Palpatine fala pro Ezra que a chance dele viver a vida que os pais queriam, né? Por que se negar isso? E ele usa a força, né? Pra soltar as algemas do Ezra. E ele fala onde está o controle do portal, né? Ative e poderá ficar com sua família novamente. O Ezra pergunta sobre os amigos dele, né? E o Palpatine diz, olha, se abrir o portal, salvará sua família. Eles viverão. Prossiga, você merece. E aí o Ezra vai se aproximando, né, lá dos pais e diz que eles sempre serão parte dele. Mas ele tem que deixar eles irem. E aí ele chora, ele começa a chorar, né? E ele usa a força para destruir a parte lá do templo. Ele começa a correr e o holograma do Palpatine começa a piscar, né? Revelando a verdadeira aparência dele lá do Sidious. E aí ele fala, né, pro Palpatine que ele tá errado, ele tem uma família e não precisa de nada vindo dele. Só que aí alguns guardas reais chegam, né? E começam a atacar o Ezra. O holograma do Palpatine some e o Ezra joga, né, os escombros do templo lá deles. Enquanto isso, o Zeb tá lutando contra o Ruck lá nos conduítes de força, né? E o Tron tá lá na ponte da Chimera mandando todas as baterias prepararem pro bombardeio ao comando dele. A Sabine diz pro pessoal que é agora ou nunca. O Zeb diz para não esperarem por eles e os escudos são ativados. Funciona, a cidade tá segura e aí o Carlos pergunta, né, por comunicador qual é o status pro Ruck. Só que aí o Zeb responde dizendo que não precisa mais ligar, né, pois o Ruck tava lá nos conduítes e ele acabou morrendo quando os escudos ligaram. Pois é. O Chopper é religado, né, a Sabine manda ele ver se consegue contactar a Ghost.
E aí, o Hondo tá dizendo outra vez, desapontei minha tripulação. Mas o Melt acorda, revelando que tava vivo e tal. E aí o Rex vai até o Gregor, né, que foi atingido, e ele fala que foi uma honra servir e lutar com ele por algo que escolheram acreditar, né? E aí o Gregor morre. E aí o Ezra chega na ponte da Chimera, fala que o Tron perdeu, ele, não, isso é um revés momentâneo, né? E ele diz, veremos. E aí ele é informado que objetos não identificados entraram em órbita. Ele, o bloqueio vai interceptar, só que o bloqueio foi destruído, as naves sumiram. Ele manda chamar o Capitão Pelion, né, o Capitão Pelaon lá. Só que aí a transmissão é interrompida e quem era que chegou? A Ghost e Purrgil. Isso, um monte de Purrgil chegaram. E o Mart fala pro Gregor, e aí, pro Gregor não, pro Wolf, você acreditaria se eu dissesse ele? Não, mas é a cara do Bridge. E o Vizago diz, por isso vai funcionar, né? E aí a sétima frota, que é a frota que o Tron comanda, é meio que destruída, né? A Sabine pergunta quando isso virou o plano, a Hera diz que ela tá perguntando pela pessoa errada. E aí o Tron vira pro Ezra e diz, o que quer que aconteça a seguir acontece com os dois. E ele responde que essa é a ideia, né? Os tentáculos dos Purrgil começam a ir na direção do Tron, né, quebrando o vidro, mas o Ezra usa a força para empurrar ele, que estava correndo na direção do Ezra, e o Tron fica preso, né? Ele é contatado, né, pela Sabine, que pergunta se foi ele. Ele, sim, foi bem legal, né? Você podia ter avisado. Ele, eu queria que fosse uma surpresa. Só que aí o Tron atinge ele no ombro, né? Ele usa a força de novo para prender o Tron lá nos tentáculos dos Purrgil. Alguns Stormtroopers estão vindo e ele sela a porta, né? E os Purrgil começam a se prender na Chimera e brilhar. E aí é quando a profecia do Bendu lá pro Tron, no final da terceira temporada, começa, né, a se cumprir. E a Hera, peraí, quando eles brilham assim, significa que vão saltar pro hiperespaço. Ezra, sai daí agora, é uma ordem. E ele diz que não pode, pois ele precisa ver isso até o fim. A Sabine diz pro Ezra sair dali, ele diz que não pode fazer isso. E é com eles agora. E aí ele fala, lembrem-se, a força estará com vocês, sempre. E aí, né, os Purrgil e a Chimera saltam pro hiperespaço. O Wolf pergunta se esse era o plano, né? Eles estão livres agora. E não restaram mais naves imperiais. A Sabine diz, essa é a nossa chance, vocês ouviram Ezra, vamos acabar com isso. Chopper, prepare os propulsores, vamos explodir o lugar. E a Hera chama o Mart, pois eles precisam de carona, né? O domo começa a decolar. O Ryder fala pra Price, você perdeu, venha conosco. Ela responde que ela serve o Império até o fim. A porta é derrubada, o monte de Stormtrooper começa a entrar. Os rebeldes jogam bomba de fumaça. A Sabine corta o vidro com o sabre que o Chopper deu pra ela, né? O sabre do Ezra. Eles evacuam, começam a subir no domo, né? A Ghost chega ao resgate, eles embarcam. E o domo tá ganhando altitude, né? A Hera diz, Sabine é contigo. E ela, pelo Ezra. E ela ativa, né? O domo explode, a Price morre, Lothal é libertada, né? E a Hera já diz, Rex, puxe cada mapa estelar da última trajetória conhecida do Ezra. Só que aí, nesse momento, o Chopper chega, né? E mostra uma mensagem pré-gravada do Ezra. Que diz, se estão vendo isso, eu devo uma explicação. Havia vários caminhos na minha frente. Embora não fosse esse que eu queria tomar. Era o que eu tinha que fazer. Foi algo que o Kanan me ensinou. Eu sentirei falta de todos vocês. Zeb, fique com o beliche de cima, por enquanto. Hera, eu deixei uma Mayloran na sua cabine. Espero que ainda seja sua fruta favorita. Sabine, não esqueça ela. Eu sei. Conta comigo. Mas pro quê? E o Ezra fala, né, que não poderia desejar uma família melhor. E ele mal pode esperar para voltar para casa. O Rex diz, detesto estragar o momento, mas o Império não deixará ficarmos com esse planeta. Devemos, né, nos preparar para revidar. E aí o Carlos diz, talvez a Aliança Rebelde veja a nossa vitória e mande reforços. O Zeb fala que eles recuperaram o Lothal sem eles e podem manter sem eles. A Hera diz, Zeb tem razão, escutem. E o povo tá lá comemorando, prendendo remanescentes do Império, que estão nas ruas ainda. E eles dizem, parece que o povo tá com você, General Syndulla. Ela, então se o Império quer uma briga, estaremos prontos para ele. E aí, gente, nós temos um salto temporal de 5 anos, né? Pra 5 ABY. E desculpa, galera, nas reviews de The Mandalorian e The Book of Boba Fett, né? O livro de Boba Fett, eu comentei que o epílogo de Rebels era depois dessas séries. Mas não, o epílogo de Rebels é 4 anos antes, perdão. Nós estamos agora em 5 ABY em Lothal, né? Que tá recuperando a beleza dela. E nós temos uma narração da Sabine, né? Que ela cortou o cabelo, tá com um tom de lilás mais claro agora.
E ela pintou a armadura também, agora tem um Purgle no ombro dela. E aí ela fala, né, que o ataque antecipado, que eles anteciparam nunca veio, o Império, uma vez invencível, começou a ruir, a pequena rebelião tornou-se ousada e com a vitória decisiva na Batalha de Endor, o reinado de terror do Imperador chegou ao fim. E aí, né, a gente vê ela passando de speeder por Lothal, os lobos correndo, os gatos correndo também. E aí a gente corta, né, pro Zeb dentro de uma nave com Kalos e ela fala que depois da guerra o Zeb levou o Kalos pelo caminho secreto do hiperespaço até Lyra-San. Então o Kalos descobriu, né, que ele não destruiu o povo Lasat e que eles prosperavam nesse novo mundo. Mundo esse onde ele foi recebido como um deles. E aí corta, né, pra Ghost, onde a Sabine diz que a Hera e o Rex, que agora é um comandante, lutaram na Batalha de Endor. E naquele momento havia um novo membro na tripulação da Ghost, o Spectre 7, Jacen Syndulla. Ele nasceu pra voar assim como a mãe e, bom, todos eles sabem como era o pai, né? No caso, o Jacen é o filho do Kanan e da Hera. Provavelmente era isso que ela queria contar pra ele, né, lá no episódio que ele morreu, que ela tava grávida. Mas enfim, e aí a Sabine, né, ela disse: quanto a mim, eu costumava pensar que o Ezra contava comigo pra proteger Lothal, o planeta e as pessoas que ele tanto gostava. E aí ela meio que vê um mural que ela pintou, né. Mas a Sabine, né, um dia percebeu que havia mais. E aí a Ahsoka aparece ali, né. Havia algo mais que a Sabine devia fazer. O Ezra está em algum lugar lá fora e é hora de trazê-lo para casa. E aí a Sabine e a Ahsoka, né, saem de Lothal e assim acaba Star Wars Rebels. Mas é isso, gente, essa foi a review, espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum de novo. Eu vejo vocês em agosto com a cobertura de Ahsoka, que vai ser continuação de Rebels. Mas calma, em séries animadas de Star Wars eu vou trazer Resistance, que eu ainda não vi, vai ser a primeira vez e eu vou trazer para vocês aqui no canal, beleza? Fiquem com Deus no coração, Jesus te ama, um forte abraço, até a próxima aí, que a força seja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you would